Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Deep Dive. Eu sou o Rafael Ferrari e tô aqui com o meu amigo Khaled. E aí, ô Khaledinho? E aí? Tô puto. Por quê? Porque eu esqueci de raspar minha cabeça. Não, eu gostei do penteado. Cala a boca. Sabe, tá parecendo aquela cara maluca, tá ligado? Nossa. Tá parecendo um gerpeto. Cara, você é muito zoado com essa... Mano, e o legal é que é tipo, mano... É tipo, só tem aqui mesmo, tá ligado? Aqui, ó. Esse cara é cão, por isso que eu Horrível, né? raspo, velho. Esqueci de raspar essa bosta. Horrível, cara. Zoado. Mas sabe por que eu aconteceu? prefiro a minha, careca. Cala a boca, velho. Sabe por que aconteceu isso? Porque a gente veio na terça também. Aí eu raspei na terça. Não, por causa desse feriado fudeu. Aí hoje eu me confundi inteiro. Quando eu fui tomar banho, eu falei, nossa, minha cabeça tem que raspar. Aí viajei e não raspei e me lasquei. Tô aqui com cabeça tá zoado mesmo. de vovô. Olha que zoado. Cala a boca, velho. Tá da hora. Deixa assim. Mano, tá ruim. Eu vou deixar crescer mais e vou vir pra lá, ó. Vou fazer um penteado de vovô de verdade, só pra ver como é que fica. O que você acha? Vai ficar ridículo. Ah, cala a boca, velho. Olha a sua cabeça. Mostra ali pra câmera, olha isso a sua. Olha isso, velho. Parece aqueles caras que arrumam telhado, sabe? Acho que não. A audiência não... Ô, fofo, vamos falar do que hoje? Cara, vamos falar de um assunto que eu gosto bastante. Tudo que vem e-commerce eu gosto muito, né? Porque e-commerce é vida. É agro, é pop, né? O nosso produtor teve uma puta ideia, Não, né? hoje até que esse filho tema trabalhou. aqui. Até que filho trabalhou. Depois Finalmente, de 70 episódios ele deu uma ideia. Eu vou falar o que vocês têm que falar. 70 episódios depois, né? Estratégias reais para voltar a vender no seu e-commerce, cara. Então, como ressuscitar seu e-commerce? Não, Hoje é o plantão médico do e-commerce hoje aqui. Basicamente. E sabe por que eu gostei da ideia dele? Porque encaixa muito com algumas coisas que eu vivenciei nas últimas semanas, cara. Tiveram alguns clientes que atuaram comigo alguns anos atrás. A gente, né, obtivemos um crescimento. Chegou um determinado momento que o ciclo se encerrou. Então, eles decidiram sair. Passou mais alguns anos, 1, 2 anos, alguns desses clientes voltaram. Falou, Rafa, pô, vamos voltar a conversar de novo. Tô no momento. Não, contrário. Vamos voltar a conversar de novo, não tá legal Caramba. a minha loja, não tô vendendo bem. Outro que veio, minha loja tá parada, eu só tô com a loja física, mas eu tô querendo retomar aqui o e-commerce e tudo mais. E casa justamente com o que o Kevinho trouxe. Porque esses caras que voltam e que ficaram parados, eles tiveram um motivo por trás. Pararam de investir, deixaram de acreditar no e-commerce. Alguns deles têm loja física, investiram no e-commerce, não cresceu e o que estava pagando as contas era a loja física, então decidiu deixar de lado a loja online para focar na loja física, né, entendeu? Então, assim, a gente vai trazer hoje aqui os principais motivos, né, que a gente identificou para essa galera parar de investir no e-commerce. E pode ser que você ainda não tenha parado de investir, mas esteja pensando nisso, e aí talvez você se identifique com algumas dessas coisas. E a gente vai trazer também estratégias para, se você decidiu voltar, cara, volta certo. Como que você pode agora realmente voltar a fazer direito, né? Voltando. Exatamente. Pra não patinar de novo, entendeu? Então, vamos começar do início, né? Por que meu e-commerce parou de vender, meu caro? O que leva um e-commerce a parar de vender? Responda, meu doutor Abobrinha. A resposta é depende. Depende, não tem... É canalice da sua parte, você sabe. Canalice, eu sei disso. Sabe. Mas, cara, assim, não tem um motivo específico, Khaled. O e-commerce, ele pode parar de vender por vários fatores. A gente vai listar alguns deles aqui. Mas, normalmente, é o quê? É um conjunto de fatores que foi fazendo com que esse e-commerce ficasse estagnado. No decorrer das próximas semanas, foi fazendo com que essa estagnação virasse queda, até chegar no momento que o investidor ali, né, o lojista, já não consegue mais comportar o custo do e-commerce com a receita que ele está trazendo. Cara, e aí ele tem que tomar uma decisão. Cara, tô colocando dinheiro no Google, mas o dinheiro não tá voltando. Eu tô produzindo foto, mas o dinheiro não tá voltando. Eu tô pagando plataforma, mas o dinheiro não tá voltando. Então é uma série de fatores, cara. É um conjunto de coisas. É igual uma queda de um avião, não é um fator só que derruba um avião, correto? Exatamente. São vários ali, né? Ali. Tem até aquela teoria do queijo suíço que eles falam, né? No caso de acidente de avião, que é como se você emparelhasse vários queijinhos e assim, pro acidente acontecer,
aqueles furinhos do queijo tem que se emparelhar. Tem que dar Cara, o azar de cada fatia ter um buraquinho no mesmo lugar. ou você levar o queijo até esse fator, né? Ou você Que aí entra construir... o fator humano, né? Exatamente. Então, no e-commerce é a mesma coisa, não é um único fator. Mas o fator que faz com que o lojista pare de investir é justamente o e-commerce não se pagar mais. Então, parou de se pagar, ele realmente... E é interessante que, quando a gente fala de e-commerce, né, cara, não traz essa sensação, essa latência de que existem custos, e os custos são tão árduos quanto de uma loja física mesmo ali, né? Total, cara. Tanto pra você manter, Khaled, quanto pra você levantar um E e-commerce. você acha que ficou maior o custo decorrente ali da demanda de todo mundo vender online? Você acha que subiu bastante? Ou já tinha e essa sensação não era tão sentida? Cara, assim, hoje tá até um pouco mais fácil, vamos Você falar considera que tá assim, mais fácil. de você subir um e-commerce, por quê? Diferentemente de alguns anos atrás, você não tinha tantos players que envolvem o ecossistema do e-commerce para você subir uma loja. Então, por exemplo, você não tinha a quantidade de plataformas de e-commerce há 5, 6, 7 anos atrás que você tem hoje. Fato. Você não tinha a quantidade de agências profissionais de marketing há 5, 6, 7 anos atrás que você tem hoje, entendeu? Operadores logísticos, malha logística. Então, assim, eu considero que hoje, sim, tá mais fácil, tá? De você subir um e-commerce. Mas isso não quer dizer que você não tenha que investir, que os custos sejam ínfimos, não é isso. Para você fazer direito, você vai ter que investir, cara. Obviamente, o e-commerce, ele te dá a possibilidade de começar a investir com menos risco, vamos falar assim, o risco sempre vai existir, mas na minha visão você tem menos risco simplesmente pelo fato disso. Se você fizer uma comparação loja física e e-commerce, cara, o que você precisa fazer para subir uma loja física? Você vai ter que alugar um ambiente ali, fazer a reforma, vai uma grana ali. Se não der certo em um mês, cara, assim, entendeu? No e-commerce, você tem a possibilidade de gastar um pouco menos, e se de repente você quiser parar com aquilo, cara, você simplesmente para, entendeu? Não vai ficar uma obra que você construiu de pé, nada disso. Então, assim, os riscos são menores. Mas existem, né? Então, eu acho que hoje tá mais acessível de você iniciar com o e-commerce. O grande problema, Khaled, e é esse que é o espírito desse episódio aqui, não é você subir um e-commerce. Subir um e-commerce é fácil. Cara, hoje até eu. Exatamente, cara. Então o Kevinho que Até deu a pauta. todo mundo, cara. Se você vir no ChatGPT aqui e perguntar as melhores práticas, os melhores caminhos, ele vai te falar, cara. Perfeito. A gente não tinha isso antes. O desafio não tá aí. O desafio tá em manter. É isso aí. E crescer. Eu falo que é igual performance, né? A gente quer ter performance no trabalho, performance de vida. Não é fácil, né? É você ter, porque você tem muita informação hoje. Exatamente. Né? O difícil é você conseguir ter a consistência para manter aquilo, né? Aquela consistência de acordar, dormir cedo, dormir cedo, acordar cedo também para treinar, ter uma boa alimentação, tomar água. Exatamente. Tem uns caras aí que falam, por exemplo, eu peso 100 quilos, né? Um pouquinho mais, eu vou mentir aqui, tá? 100 Uns quilos. 20 quilinhos a mais. Porra! Também, essa pedrada também não é legal, né? Vai. Uns 15. 10, uns 5. Cara, 4 litros de água por dia. Cara, difícil você se programar pra tomar 4 litros de água. Por incrível que pareça, né? Parece ser algo fácil, não é? Não, é difícil. Assim é como no e-commerce, né, cara? É que nem um atleta de alta performance, né? Depois que você é campeão, cara, é muito difícil você se manter no topo. É até mais difícil, muitas vezes, do que você chegar, né? Porque você tem que sempre se manter em alta performance ali pra manter a sua posição. É isso aí. E aqui é igual, cara. Então, a parte mais difícil é essa, né? Eu costumo dizer, cara, que assim, projetos digitais, eles não morrem do nada. Eles morrem devagar e porque não houve o diagnóstico exato para entender o que estava acontecendo. Perfeito. Entendeu? Se você tem um projeto digital, uma loja virtual, e ela tá parando de vender aos poucos e você não tá conseguindo recuperar essas vendas, é porque você deixou de olhar para algum dado e fazer alguma ação, dados, né? ou alguns dados, e tomar ações eficientes para poder reverter esse papel. Top, cara. Entendeu? Top. E de novo, Khaled, é que nem a gente brinca com campanha. Um projeto assim, ele não vai morrer de um dia para o outro. Entendeu? Ele vai dando indícios, cara. Então você precisa
conseguir saber identificar esses indícios. Quais são esses indícios? A gente consegue pontuar alguns, correto? Cara, assim, quando você começa a perceber no decorrer das semanas, né, que, putz, o volume de pessoas de compradores está diminuindo, volume de acessos está diminuindo e você não conseguiu identificar em qual canal, você não está trazendo inovação para a loja, você não está trazendo renovação de produto, você não está conseguindo ser competitivo, não está trazendo ofertas. Uma série de coisinhas ali que vão minando o seu e-commerce, cara. Produto saturado, Produto fora saturado, de tendência, por exemplo. Exatamente, cara. Então tem várias coisas. Mas, por exemplo, ó, se a gente fosse listar alguns pontos aqui. Legal. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode trazer está relacionado a produto. Perfeito. Tem muito cliente que muitas vezes não tem a real visão de competitividade e aceitação daquele produto. Você acha que tem um No pouco de e-commerce. ego ali? O meu produto é imbatível, o meu produto... Às vezes tem, às vezes tem. Ou mas estudo, falta de estudo de mercado, por exemplo. às vezes não é nem ego, às vezes é justamente não ter realmente essa visão porque não buscou o dado. Entendeu? Então, por exemplo, assim, eu tenho um produto aqui que ele é sensacional. É um sapato, assim, assado. Meu, assim, é imbatível. Legal. Só que você tá conseguindo transmitir isso de verdade? Eu já tive um cliente aqui, que eu até já comentei aqui, do segmento de calçado masculino, que, cara, ele não conseguia ter essa visão e eu não consegui mantê-lo. Porque ele se comparava, por exemplo, com, acho que é Ricardo Armani, Ricardo K, não lembro com quem que ele se comparava. Mas, cara, beleza, você pode ter a mesma qualidade, mas você não consegue se posicionar. Você não consegue fazer os mesmos investimentos, estar nos mesmos lugares que aquelas marcas. Então, assim, não adianta você querer simplesmente falar pro mundo que o seu produto é o que você tá falando. Você tem que mostrar. Entende? Então, acho que a questão da percepção do produto, não pelos olhos do lojista, né? Mas pelos os olhos do consumidor, é um ponto importantíssimo, cara. Leva também a uma vertente de produto de aposta, por exemplo. Eu já vi muita gente, principalmente de segmento de construção, né? Querer subir a loja com todo o portfólio. E mais ainda, querer entregar todo o portfólio para todo o Brasil. Né? Você tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, cara, eu vou subir, vou vender caixa d'água. Eu vendo muito bem na loja física. Pô, é um produto legal, eu sei que tem venda. Necessariamente, no e-commerce ela pode ter saído também, mas será que é lucrativo entregar uma caixa? Como é que eu entrego uma caixa? Será que eu tenho que entregar para todo o Brasil? Esses pontos, exatamente. Vender piso, por exemplo. Né? Eu ia falar de piso. A gente pegou muito cliente de material de construção que, cara, assim, piso era o que mais girava a receita. Porque ele tava olhando pro físico. Tava olhando pro físico. Porra, no físico aqui é meu produto campeão. Por quê? Porque, cara, eles tinham uma margem boa, né? A gente sabe que margem no segmento de material de construção é mais baixo. Mas o piso, eles tinham uma margem legal. Só que, qual que é a grande dificuldade do piso? A grande dificuldade do piso é a reversa. É a logística e a reversa. Na internet a gente sabe, compra não presencial, o cara pode devolver. Cara. Né? Imagina você comprar ali meia tonelada de piso. Lá no Acre. Lá no Acre. Aí, sei lá, quebrou 3 lotezinhos ali. Como é que você pega isso daí de volta? Não vale nem a pena, velho. Não vale nem a pena. Então, assim, tem que tomar esse cuidado com esses tipos de produto e entender como que você pode fazer essas ações, entregar esses produtos que pra você vale a pena, mas ao mesmo tempo não tomar pau. No caso do piso, por exemplo, para esse cliente que não tinha essa logística tão eficiente, o que eu sugeri para ele fazer? Cara, vende o piso pela internet, mas é só retirada no local. Pô, legal. Porque se ele vai e retira no local, ele tira esse negócio de comprar não presencial. Ele foi lá, viu, assinou o documento lá na loja. Muito legal. E aí você pode até entregar para ele. Não precisa nem ser o cliente que busca, você pode até entregar para ele, mas aí você tirou isso da frente. Interessante. Entendeu? Interessante. Mas se você vai deixando, esse é o tipo de coisa que vai te quebrando. O frete é na aposta mesmo, né? Exatamente. Um outro ponto também que pode levar o teu e-commerce a parar de vender, e aí isso é perceptível em alguns pontos, são os canais de aquisição. Também. A interrupção do investimento, por exemplo, né? Cara, eu tô com uma campanha muito boa lá, tá rodando bem, tá trazendo um público qualificado e por algum motivo deu pau no meu cartão, foi clonado, parou e eu não tive essa percepção, foi deixando o aprendizado dessas campanhas se encerra, né? E eu tenho que começar essa jornada tudo outra vez, né? Às vezes acontece de você, por exemplo, né? Não conseguir avaliar de maneira eficiente qual é o canal que tá derrubando o seu tráfego.
Pô, né? interessante Então, também essa visão. porque assim, você tem lá, né? Você tem a conta de padeiro. Ah, eu preciso de tantas visitas no meu site, com uma taxa de conversão X, eu tenho um número X de pedidos. Isso vai me dar um número uma receita ali, de acordo com o meu ticket médio. Beleza. Só que, pra onde que você realmente tem que olhar? Você tem que olhar o número de visitas? Tem. Legal. Só que você tem que olhar da onde tá vindo cada uma dessas visitas. Porque às vezes tem uma métrica escondida ali de algum canal que tá caindo e você não tá percebendo. E Porque ela o tá macro... pegando, ela tá pegando porque o receita. macro não tá caindo. Entendeu? Então, por exemplo, assim, todo mês você tem uma média de 30 mil visitas. Legal. Então não tá caindo. Só que você não olhou que de repente o seu orgânico vem caindo no decorrer do tempo, vem caindo, vem caindo, Isso vem não é caindo. perceptível, né? Palpável. Porque muitas vezes o orgânico vem caindo, mas a mídia vai cobrindo. Entendeu? A mídia vai roubando a atribuição do orgânico. Cara, E aí você não vai fazendo esse trabalho de SEO e esse gráfico vai cair no decorrer do tempo. Quando ele cai, e assim, a gente sabe que ele demora pra crescer, ele demora pra cair, mas ele também demora pra crescer. Quando você perceber e por algum motivo você reduzir investimento em mídia, ou você se ligar que a mídia tá ficando mais cara por conta desses fatores, entre outros, cara, vai ser tarde. Porque você aumentou sua dependência de mídia agora, você não percebeu que tinham canais que você precisava trabalhar além da mídia paga, e aí você entrou num beco sem volta agora. Porque para você recuperar isso que você perdeu, desses canais que são orgânicos, direto, que tem a ver ali com o reconhecimento da marca, é muito difícil, cara. Não é do dia pra noite. isso leva um ponto de atenção daquele empresário também que investe apenas num canal só. Não, então, não dá. Não dá. Você ter Cara, por dependência exemplo, eu canal... comecei no Facebook ali, ele achar que o Facebook vai salvar o mundo não. e esgotar toda a potência daquele canal. Obviamente, Khaled, dependendo do momento que você está, por exemplo, né? O cara que tá retomando, ou o cara que tá começando, dependendo do tamanho da sua verba, não dá pra você apostar em 300 canais. Fato, Então, isso é um fato. Ou você coloca em, sei lá, 2, se a verba permitir, ou você coloca em 1. Às vezes tem que colocar em 1. Então você vai escolher ali, de acordo com o seu público, com o potencial do seu produto ali, você vai escolher onde você vai. Ou você vai pra Google, ou você vai pra Meta, por exemplo. Entendeu? Só que a partir do momento que você começa em um canal, e você cresce só nele, automaticamente você construiu, o que a gente sempre fala, né? Uma casa no terreno alugado. Fato. Porque, cara, mudou o algoritmo, mudou o investimento, aumentou mídia, alguém bagunçou o leilão, já era. Você se lascou. Então, você precisa abrir o seu leque. Você vai começar a construir no lugar, beleza. Aqui tá rodando, show de bola. Vamos abrir um canal novo agora? Vamos ver como é que a gente se sai no Google? Pode ser que tem cliente, por exemplo, de moda, principalmente, tem muito cliente que não consegue se dar bem em Google. E tá tudo certo. Mas vamos testar então o TikTok? Ah, TikTok não é tão bom para vendas, beleza, mas vai trabalhar a marca que no final, lá na frente, vai te gerar vendas. Vamos crescer base de contatos pra gente trabalhar o CRM de maneira mais eficiente? Então, assim, você vai expandindo os seus canais, cara, de uma maneira que você vai tirando um pouco a dependência de um único canal, que normalmente é o canal de mídia. Hoje, até tráfego a partir de inteligência artificial a gente tá vendo. Isso tem que ser pensado. Estratégias de conteúdo, estratégias de tráfego orgânico de inteligência artificial precisa ser olhado, cara. Seu conteúdo hoje não é mais só pro Google. Antes a gente tinha estratégia de conteúdo olhando pra quem? Pra Google. Esquece. Google já tá perdendo share pra caramba. E você acredita que essa vertente também, ela é uma verdade para quem começa no marketplace e se apega tanto no marketplace porque dá tração muito rápido, né? Dependendo do produto, cara, é uma ilusão muito linda aquilo lá que você vive, né, cara? Pô, tô vendo em 300 mil dentro do Mercado Livre, mas ele não parou pra pensar nesse mecanismo, né? Se mudar a minha taxa aqui, será que o meu produto tem sustentação pra se manter lá? Cara, você levantou uma bola que é super importante. E eu vivenciei isso com um cliente de BH do segmento de calçados. Essa cliente, quando chegou em mim, ela já vendia na Dafit. Vendia calçados na Dafit e tá vendendo bem. Ela é fábrica, então a margem dela é muito boa. Os produtos dela realmente são muito bons. Tanto que ela já validou o produto dela na Dafit, no Marketplace. Vendendo super bem. E aí ela decidiu que chegou o momento, cara, eu preciso vender na minha loja, porque eu vendo aqui, eu preciso vender ela aqui. tomou a decisão de vender na loja. Tomou a decisão. Despertou, teve esse despertar. Aí ela me procurou. Falou, beleza, vamos nessa, dá pra gente fazer desse jeito, mas
é trabalhoso, demora um pouco, Sim. né? Você vai precisar melhorar esses conteúdos, esse material e tudo mais. Ela começou a fazer esse trabalho com a gente. Cara, deu no segundo mês, ela não conseguiu continuar, ela não quis mais continuar. Falou, não, eu acho que eu não tô pronta, porque eu não tô conseguindo fazer as coisas direito desse lado aqui e tal. Que eu quero trazer com isso? Ela percebeu que, cara, ela tem muito menos trabalho no marketplace do que na loja própria dela. Perfeito. Beleza? Isso realmente é um fato, Não, porque é um fato lá é só você cadastrar o produto, ter as fotos, cadastrar o produto, vendeu, entrega. Beleza? É isso. Total. Na sua loja, não. Na sua loja, você tem que produzir um conteúdo muito bom, você tem que fazer vídeo pra caramba, você tem que fazer provador, no caso de roupa e moda. Você tem que postar nas redes sociais com eficiência. É um puta trabalho, entendeu? Só que o que ela não viu? Que esse trabalho aqui, quando ele começar a dar frutos, ele vai ser muito mais rentável do que esse outro aqui. Total. A médio e longo prazo, ela construiu no terreno dela. Exatamente. E ela vai ter a liberdade de escolher se ela quer parar de investir no marketplace, por exemplo, porque a margem talvez lá é menor, e trazer todo o investimento que ela faz com pagamento de comissão para a loja dela e ter um lucro melhor. Entendeu? Então, assim, vai acontecer muitas vezes de você se deparar com um desafio e com estratégias que vão demorar um pouco mais, e assim, 2 meses nem é demorar, né? Vamos combinar, 2 meses é nada. Precoce demais. Mas pode acontecer de você ficar mais tempo. Só que você tem que ter consistência. Você tem que, primeiro, né? Não vou falar aqui também, não, você tem que acreditar no seu produto, que aí é muito chavão. Mas você tem que ter a certeza de que o seu produto realmente é muito bom, de que o seu portfólio é muito bom, de que você está competitivo e de que você está fazendo as coisas certas, que é mais ou menos o que a gente vem falando aqui, né? No que se refere a produto, rede social, campanha, marketing, oferta, enfim, entendeu? Porque senão, não vai rampar. Aí acontece isso, entendeu? Ah, não, putz, vou descontinuar agora aqui, vou me preparar primeiro, aí depois a gente volta. Cara, não vai se preparar, entendeu? Perde potência. Não vai se preparar. E já falando, já que você já tocou no assunto de e-commerce, né? Eu vejo aquele cenário do cara que tá lá no marketplace, ele nem pensa em montar o e-commerce. Nesse teu caso aí, essa sua cliente já tinha o e-commerce, né? Me leva a uma outra vertente, né? Que é trabalhar a loja, né? Às vezes o cara parou de vender porque o layout tá defasado, a UX da usabilidade do layout tá, assim, não existe praticamente. E isso é um fator que leva também tanto a queda do e-commerce quanto aquele e-commerce que percebeu alguma coisa ali, mas vai parando de vender aos poucos, né? Vai ficando um respirador. Total. Quando a gente fala de e-commerce, a gente entende o layout como uma parte importante. Isso todo mundo entende. É a vitrine. É a vitrine. Fachada. Isso todo mundo entende. Mas o que eu percebo, tá? Que acontece muitas vezes. É muito comum você não ter a real percepção do quanto o seu layout realmente está preparado e transmitindo confiança para o usuário final e quando ele não tá. Porque assim, você sobe uma loja, sei lá, numa Tray da vida, numa loja integrada da vida. O que é muito mais fácil fazer nessas lojas? Subir um template. Cara, a sua percepção é diferente da minha percepção. Isso que mata. Você como dono da loja, muitas vezes você tem uma percepção viciada de que aquilo que você escolheu é legal e é bonito. Então você acaba pegando o template pela sua percepção. Pela sua percepção. Só que o que você não leva em conta? Que possivelmente a percepção do seu consumidor final ali, do seu cliente, não é essa. E talvez para ele esse layout não é legal. Talvez para ele esse layout não transmita confiança. Entende? E aí tem uma outra questão nesse sentido que, pelo fato do lojista não ser um designer, né, não ser um profissional de design ali, vai ter coisas no layout que ele não vai ter condições de perceber. Entende? Eu me deparo muito com isso. Não vai ter condições de perceber, porque o layout tá ok, mas falta coisa. Quando você coloca a sua loja, que pra você está ok, e que até está ok mesmo, do lado de uma marca competitiva, de um competidor seu, que é grande e bem estruturado, você vai ver que a diferença é gritante. Só quando você coloca do lado que você vê que a diferença é gritante. Aí talvez você consiga perceber. Mas eu entendo que justamente pelo empresário, pelo lojista não ter essa visão de design, fica muito difícil de ele perceber essas coisas. Mas ele precisa estar aberto
a entender e pegar opiniões, muitas vezes, mesmo que você compre um template ou alguma coisa assim, de especialistas profissionais de design que vão conseguir dar essa visão, cara. Cara, muito mais na questão de design e usabilidade, né? Porque um exemplo... Usabilidade, eu vou subir Quando um falo template... design, eu concordo tudo. Eu vou subir um template de moda, cara. Cara, eu pego um template ali na Nuvem Shop, tá tudo ok, tá legal. Mas na hora que o usuário começa a descer, eu vou ver que um filtro ali na home, por exemplo, de cor, cara, ele poder colocar duas, três peças ali já na home, poxa, faz diferença. É, total. Né? Eu vou vender grade ali, por exemplo, no B2B, eu poder colocar uma peça de cada tamanho para formar, eu vendo no mínimo 12, vai, no B2B ali, né? Vou colocar uma peça de cada tamanho. Como é que você comunica essa regra, né? Colocar uma peça de cada tamanho, né? Levando em conta que o cara tá comprando 12 peças, ele não vai comprar 12G. Do mesmo número. Né? Então, esse tipo de percepção, quando você não tem, e você descobre isso muito tarde, né? Porque você já tá colocando grana. Aí não tá convertendo. Chega no final, você fala, pô, vou fechar. Exato. Porque Né? assim, Khaled, não é só ter uma loja com layout e cadastrar produto com texto. Não é só isso. Você precisa ter uma plataforma boa, mas o X daquele layout tem que ser muito bom e consistente. As cores tem que estar adequadas com a sua identidade visual. O site não pode ter nada quebrado, nem nada desalinhado. O conteúdo precisa ser muito bem desenvolvido, não é só um textinho de descrição do produto com características. Não é só isso, cara. Ele fala, o site não pode quebrar. Se vocês conhecem o Rafa, você vai falar, pô, esse cara é chato. Por que o site não pode estar tá ali, uma quebrinha? Não passa o quê pro usuário? Confiança. Não transmite confiança. Tem um episódio que ele deu um exemplo da borracharia, cara, é perfeito aquele aquilo é perfeito, porque é justamente aquilo mesmo, né? É você ter ali, tá numa viagem, seu pneu fura, você vê de um lado da estrada uma borracharia toda lascada e do outro lado uma borracharia top, bonitona. Você vai aonde? Você vai na lascada? Ah, eu prefiro ver o cofrinho do cara que tá mais arrumado. Exatamente, cara. Um cofre com graxa, não. É isso que o design faz. O design, ele é convidativo para que o cliente chegue aonde você quer, que é a venda, né? Eu não vou... Ninguém compra nada, Khaled, a não ser que você seja um agiota, alguma coisa assim. Mas ninguém compra nada de quem não confia. Qualquer transação entre humanos envolve confiança. Então, se você tem um design que não te transmite isso, uma vez que você tá na internet, você não consegue conversar nem ver a cara de ninguém, você perdeu a venda. Entende? Então... Daqui, eu acho que uma das coisas mais importantes é você realmente analisar se o seu layout, ele tá pronto, tá bonito, transmitindo confiança, se a usabilidade tá boa e se tá tudo certo. Não pela sua percepção, mas pela percepção do seu cliente ali, do seu usuário. E procurar um bom profissional para isso também é interessante. Porque normalmente quando a gente tem... Nós estamos vendendo um fator bem importante. Nós estamos vendendo ali no físico e a gente vem para um projeto digital, a gente acaba trazendo quem dá mais próximo. Então, eu acabo promovendo ali o meu sobrinho para cuidar disso, para fazer o layout, o filho da caixa ali que fez marketing digital lá para fazer o marketing, aí essa coisa começa a desandar também, né? Não vai funcionar. Não vai. Você vai até subir, mas seu e-commerce vai morrer. Uma hora vai dar problema, porque assim, não tem o conhecimento necessário, né? Legal demais. Fala, puxa mais aí. Acho que um outro ponto dessas listas que eu vejo de impacto é a competitividade de preço dos produtos, né? Então, a gente falou lá em cima da visibilidade dos produtos, então a percepção que você tem do seu produto, se o produto realmente é bom ou não, etc. Mas o seu produto pode ser bom. Vamos colocar que o seu produto é ótimo, beleza? Mas, cara, se você não tiver competitivo, se você não tiver oferta, esquece. Você pode ser ali... ter o melhor produto do mundo, mas você não vai conseguir ser competitivo no nível de vender e brigar com os seus competidores ali, entendeu? E, de novo, quando eu falo de preço, eu não tô só falando do número de quanto você vai pagar naquele produto, mas eu tô falando... Que eu já tava pensando aí. Eu tô falando de percepção de valor. Preço eu quero dar desconto. Eu tô falando de percepção de valor Legal. também, entende? Não tô dizendo aqui que você tem que ser o mais barato, tá? Você pode ser mais caro do que a maioria dos seus concorrentes, mas se você não consegue mostrar o seu diferencial, seja um diferencial atrelado ao produto, ou seja um diferencial atrelado à sua marca, você não vai conseguir rampar, entende? Porque é sempre aquela brincadeira que eu faço. Eu vendo essa caneca, você vende a mesma caneca. O Kevinho quer comprar uma caneca, certo? Eu vou falar pro Kevinho
que assim, ó, Kevinho, minha caneca é R$10. E você vai falar que a sua é 30. Beleza? Eu sou chato pra Você é vender chato, caneca. a minha é 10. É Só falsa. falamos A isso. sua é falsa. Só falamos isso. Por que ele vai comprar a sua caneca, sendo que é a mesma caneca? Ah, eu vou colocar lá no meu anúncio que a sua é falsa. Você vai denegrir o concorrente. Não, mesmo, A do Rafs é falsa. mesmo produto, exatamente a mesma caneca. Não tem porquê ele comprar o mais caro. Só porque ele te achou mais legal. Entendeu? Agora, se você tem um preço... Então, o que eu quero dizer com isso? Uma distância de R$10 para R$30 é muita coisa, concorda? Agora, a minha caneca é 10. A sua é 15, 18. Você tá mais caro. Você tá quase 50% ali mais caro que a minha. Beleza? Só que, quando a gente foi apresentar a caneca pro Kevinho, eu cheguei e falei assim pro Kevinho, Kevinho, essa caneca aqui é R$10, beleza? Cabe água. R$10. Sabia que era falsa. Até o anúncio é falso. Na hora que você vai apresentar o seu produto pra ele, você vai chegar assim, Kevinho, deixa eu te falar uma coisa, cara. Onde você bebe café? Ah, eu bebo num copo, tal. Junto com a sua esposa, você costuma tomar chá, café com a sua esposa? Pô, costumo. Pô, que legal, olha só que interessante. Eu tenho essa caneca aqui, ó. Você pode, inclusive, comprar o par, que é uma caneca muito boa, cara. Ela absorve ali o calor, segura o calor. Eu acho que pra você ter momentos ali com a sua esposa, a sós, ali tomando um café, um chá, vai ser perfeito. Você pode comprar uma pra você e presentear outra pra ela. O que você acha, cara? E ela não quebra na briga. E ela não quebra na briga. Pode tacar no chão que ela não quebra. Não tem problema. Olha, tá? agora eu pago 30, hein? A minha caneca é R$20. Mas assim, se você comprar as duas, eu faço as duas por 15. Ou por 16. Mas não era 30 a minha caneca? Não, você não tá prestando atenção no que eu tô falando. Entendeu? Pareou mais o preço. Você tá baixando o preço do meu negócio aí, velho. Pareou mais o preço. E aí assim, você jogou o preço mais pra cima, você ainda vai vender mais caro. Total. Só que você vendeu de uma outra maneira. Entendeu? Então, assim, a maneira como você exibe, apresenta e vende, oferta o seu produto, faz total diferença. é o que vai diferenciar. Mesmo que você seja mais caro. E por isso que a premissa, quando eu vou subir, falar... Eu senti isso em casa, inclusive, né? Minha esposa, quando foi vender joia, mas tá todo mundo vendendo semijoia. Você vai vender também. Qual que é o diferencial, falei pra ela, das suas semijoias? O que você tá construindo, né, pra semijoia? E o que ela fez? Ela fez 2 linhas. Uma linha mais casual, pra dona de casa que tá ali, no dia a dia, cuidando da filha, cuidando do esposo, resolvendo as coisas de casa. E pra mulher que sai pra empreender, né, que tá numa reunião de negócio. Então ela criou 2 linhas de semijoias. Eu falei, esse é o seu diferencial. Entende? Você se comunica, mudou a maneira. Você mudou a maneira de vender. E automaticamente, entendendo quem é teu público, você muda a maneira de apresentar pra ela também, né? Então, pra mulher que tá ali dentro de casa, que quer ficar bonita no dia a dia, sabendo que aquela correria do dia a dia em casa tem uma joia mais prática, né? Mas sem perder a elegância. Pra mulher que tá lá na reunião de negócio, uma joia mais empoderada, né? Mais trabalhada, talvez, no brilho, né? No cravejado. Então, são maneiras diferentes de você... Você não tá vendendo só joia, você tá vendendo um momento. Ela falou, interessante. Muito bom. É justamente o melhor exemplo. E aí, cara, eu acho que um outro ponto que faz com que o seu e-commerce vá minando, né, do decorrer do tempo, é estoque. Estoque e entrega. Furo de grade. Atraso na entrega. Atendimento ruim. Vamos começar pelo furo de grade. Cara, eu me deparo muito, especialmente em moda, tá? Em clientes com um portfólio legal de produto. Ele vem e fala assim, mas eu tenho todos os produtos tem no estoque. Tô com o meu estoque cheio aqui. Show de bola. Só que quando você vai fazer uma análise mais profunda, especialmente em produtos de curva A, você vai ver que, legal, ele tem no estoque, mas ele tem o tamanho PP, o tamanho Extra G. As grades do meio, que são as que mais vendem, são as que mais vendem, tá faltando. Uma falta M, outra falta G, outra falta P, entende? Ele tem no estoque, só que ele não tem as variações que mais vendem. Então, esse é o cuidado que tem que tomar. Não pode deixar faltar grade. A não ser que você tenha estratégias de reposição de novos produtos constantemente. Eu tenho clientes que vão nesse modelo. Toda semana tem lançamento. Cara, então, por exemplo, lançou um grupo de produtos essa semana aqui, vai até acabar. Vai faltar grade mesmo lá pro final. O que não pode acontecer? Já começar faltando grade, velho. Entendeu? Eu já tive cliente assim. Segmento de moda também, feminina, que vende pro público evangelho. Soltava a coleção, o que ela fazia?
ela vendia pra base interna primeiro, quando chegava pro e-commerce, já vinha com grade furada. Grade furada já. Ai, não tá vendendo. Ou não vai vender. Esquece. Não vai vender. Entendeu? Então, assim, precisa entender que se você tem grade furada no seu e-commerce, especialmente nesses que tem, né, grade, etc., tamanho, cor, vai dar ruim. Vai dar ruim. E vai minando, cara. Devagarinho, você vai minando ali. Cara, absurdo. Outra coisa, frete. E isso tá diretamente, intrinsecamente ligado a atendimento. Se você não consegue ser eficiente na sua entrega, tem muitas reclamações, seja porque o produto chegou atrasado, seja porque você postou atrasado, seja porque o cara tinha uma dúvida e ninguém conseguiu resolver, seja porque o produto chegou errado, seja porque o produto chegou com problema. Se você não consegue ver essas métricas para arrumar, acabou. Você vai perdendo cada vez mais espaço, receita e cliente lá dentro. Simplesmente porque as pessoas que tiveram uma primeira experiência ruim, ou mesmo que seja uma segunda, dificilmente elas vão voltar. Se você não conseguir resolver e não se dedicar nessa resolução. Entendeu? Porque às vezes ele até vende, mas ele não tem o pós-venda, né? Exatamente. E aí você vai viver de cliente novo pra sempre? Cassino Royale. Você não vai viver de cliente novo pra sempre, esquece. Você tem que ter a recompra. A gente já falou aqui, obviamente, existem produtos que onde a recompra acaba realmente não sendo o foco. Por exemplo, você vende uma geladeira, cara, uma pessoa que vende uma geladeira, qual a chance de ela comprar todo mês uma geladeira? Não. Ela vai comprar talvez os acessórios ali, mas veja, mesmo para esses clientes que vendem produtos como esses, eles têm alternativas de produtos que vão fomentar uma recompra mais recente. O cara comprou uma geladeira, pode ser que ele se interesse por acessórios que vão dentro da geladeira para dividir os alimentos. Tô viajando aqui, entendeu? Então, faz sentido. Precisa tomar esse cuidado, cara, porque se não tiver essa visão, devagarinho o seu e-commerce vai morrendo. Muito devagarinho. Bom. Muito bom. E aí eu acho que a gente tem que falar agora, né, Khaled, como é que a gente retoma, né? Então, sabemos como morre. Agora como ressuscita. Como vive. Como é que ressuscita? Como é que ressuscita o baseado do e-commerce. Exatamente, cara. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio, assim, né? Pra quem decidiu parar, assim, né? É a volta. Eu acho que mais do que... Porque parar, querendo ou não parar, é fácil, né? É uma decisão que você tem que ter com você mesmo ali, né? E você passa, você simplesmente para. Agora, voltar envolve muita coisa. Primeiro envolve você voltar a acreditar no seu projeto, né? Se você não acreditar no projeto, cara, ele vai continuar do jeito que ele tá. Então, você precisa realmente voltar a acreditar. Só que para você voltar a acreditar, não adianta só ser um trabalho de fé, né? Não adianta você simplesmente acordar um dia e falar assim, não, acho que agora vai. Não, cara. Você tem que fazer um diagnóstico. Tô motivado. Hoje eu vou voltar com o meu e-commerce. Não, você tem que fazer um diagnóstico. Acho que o primeiro diagnóstico que você tem que fazer é por que não deu certo antes. A gente já pontuou vários pontos aí. Trouxemos várias coisas aqui. Podem já ser... Dá pra listar e falar. Dá pra listar algumas coisas aqui. Errei aqui. Dá pra ser mais coisas do que a gente trouxe. Não, mas de fato. aquelas ali são as mais comuns. Beleza? Então, primeira coisa é entender, cara, onde que eu errei? Por que eu parei? Em que momento... Você tem que se responder essas perguntas. Em que momento o meu e-commerce de fato começou a morrer? Porque, beleza, teve um dia que eu parei. Mas quando que ele realmente começou a morrer? Quando que eu comecei a perceber que começou a descer? Que ele não tava dando lucro. São coisas que muitas vezes você não para pra pensar. Cara, é mais ou menos como quando você percebe, e isso mexe com a sua cabeça, que um dia você parou de brincar na rua. Um dia você parou de jogar bola. Teve um dia que você parou de brincar com seus amiguinhos. Eu lembro do dia. O dia que meu pai falou, vagabundo, você vai trabalhar? Vai trabalhar ou não? Pai, só tenho 18. Entende? Tipo, eu tinha que trabalhar. Dificilmente as pessoas param pra pensar nisso, entende? Mas assim, não é que teve um dia que você parou. Realmente teve um dia que foi a última vez. Mas você vai percebendo que é uma questão gradativa. Sim, eu fui crescendo. Você vai crescendo e o que você vai fazendo de criança e adolescente vai diminuindo. Né? Por exemplo, a Colinha, devagarinho, ela foi parando de brincar de casinha de boneca. Ela tem 300 casinhas lá, velho. Devagarinho ela foi parando. Entendeu? Teve um dia que ela brincou. Talvez esse vai ser a última vez? Não sei. Sabemos. Mas teve um dia que ela parou. Só que ela ficou, sei lá,
4 meses sem brincar e ela decidiu brincar aquele dia. Mas ela veio parando já. Quando a gente para pra olhar isso, a gente consegue ir entendendo o que tá mudando na cabeça dela. Putz, ela foi parando porque ela tá crescendo, ela tá se interessando mais por outros estímulos, como os estímulos digitais. Ela tá brincando mais com as amiguinhas dela de outras coisas. Então, você começa, quando você para pra pensar, você começa entendendo que aquele momento onde ela parou, ou onde você decidiu parar com o seu e-commerce, teve consequências, foi a consequência final de uma composição de coisas. Ah. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar quando que o seu e-commerce começou a morrer e o que foi acontecendo no decorrer do caminho. Cara, o ROAS das campanhas foi diminuindo? O tráfego orgânico foi caindo? Quais produtos começaram a parar de vender primeiro? O que vendia muito antes? E aí depois começou a parar. E em que momento? Entende? Esse tipo de pergunta, cara, de questionamento, vai te ajudando a levantar dados pra você conseguir montar um plano. Entende? Sem isso daí, cara, assim, se você não fizer ali um post-mortem, vamos falar assim, né, do seu projeto, uma recapitalização, você vai errar nas mesmas coisas. E você acha que vale ali também, Rafs, naquele momento que eu decidi voltar, né, eu prestei atenção em tudo que a gente pontuou na plataforma, na usabilidade, como você pontuou agora, na questão de produto que vendia, parou de vender, né? A gente tá falando de pessoas, né? No final. Pessoas que vão comprar o meu produto. Você acha que ainda tem espaço para olha, estamos voltando para aquecer aquela base? Tem aquele impacto de, olha, gente, decidimos voltar e vamos voltar com uma novidade. Cabe esse tipo de ação ainda? Assim, se fosse colocar... Cara, qual que é o primeiro passo que você tem que dar? Seria esse. Por quê? Porque a galera que tá na sua base, e quando eu falo base de clientes que tem e-mail, que tem telefone, que estão nas suas redes sociais, na sua loja, que estão conectados com você. Esses clientes já te conhecem. Então você já vai pular uma etapa de ter que se apresentar para esse público novo. Legal. Obviamente, de novo, naquele diagnóstico inicial que você fizer, você vai precisar entender se essa galera que te conhece não tá magoada com você, não tá sensível com você, né? Por conta de entregas ruins, produto ruim, preços, enfim, né? Se existe esse tipo de coisa, primeiro, é você garantir que aqueles problemas que afastaram esse público de você estão sanados. Segundo, é você já bater no problema. Então não é ignorar o elefante branco que tá na sala. Pô, legal. É você realmente bater e falar, estamos agora com estamos reabrindo, estamos com uma nova gestão aqui, estamos com todos os nossos problemas resolvidos, agora você tem a oportunidade de se conectar com a gente novamente, temos novas ofertas, você vai viajando, entendeu? Mas você precisa lidar com os problemas que te travaram ali. Mas eu começaria pela base, cara. Começaria pela base com toda certeza. Fazer esse pré-aquecimento, né? Com o que você já tem. A não ser que você não tenha. Se você não construiu base lá atrás, talvez esse seja, inclusive, uma das fatias do queijo. Sabe? Sim, de você não ter... Poderoso. De você não ter construído base lá atrás. E por isso que não houve venda. E não houve venda, você só viveu de venda nova e aí a coisa foi acontecendo, entendeu? Concordo com você. Então esse é um ponto. Qual outra técnica que você traz, outra vertente pra... Cara, eu acho que a partir do momento que Quem tá tirando a loja do respirador. A partir do momento que você retoma, é muito importante você começar realmente a buscar reviews dos clientes. E conversar com eles fazendo NPS também. Pra você saber o que de fato as pessoas estão pensando, se tá legal e tal, e ouvi-los dessa vez. E os reviews vão ser muito importantes pra você demonstrar para as outras pessoas que estão chegando que, cara, tá legal, entendeu? Então você precisa forçar, seja uma avaliação do Google, seja clientes mais próximos, você fazer algum vídeo com esses caras e postar nas suas redes sociais, né? Mas eu acredito que tem até estratégias de UGC, que é você utilizar postagens, né, dos seus consumidores dentro das suas redes para fazer essa divulgação terceirizada, vamos falar assim, né? Que nada mais dar autoridade, né? Exatamente. Você tá transmitindo autoridade
pelo que as pessoas estão falando da sua marca. E não é você falando do teu produto, é o usuário pessoa. final falando do teu produto. Exatamente, que é um cliente. Que eu acho que é a mais eficaz hoje, cara. Assim, Não, total. Quando a gente vai comprar algo que a gente não conhece, não sente a segurança, e tem alguém ali, né, falando e vivenciando aquilo, eu acho que traz essa vertente de, pô, os caras vão me entregar. Total. Né? Eu vou receber aquilo que eu comprei. A analogia que eu faço é a seguinte, Khaled. Uma coisa é eu chegar pra você e falar assim, oi, Khaled, tudo bem? Khaled, eu sou muito honesto e sou muito legal. Legal você não é, já conheço. Já fudei aí a venda. Finge que você não me conhece. Não. Ah, tá. Finge que você não me conhece. Ó, hoje eu não tô conseguindo fazer a analogia com a dele. Beleza? Então, uma coisa eu cheguei a falar, ô Khaled, eu sou muito legal e sou muito honesto. Ah, eu acredito. Eu tô falando de mim. Qual que é a chance de eu estar mentindo? Total. Você tá mentindo agora na minha frente? Então, outra coisa é o, sei lá, o Kevinho, que é um amigo seu que você conhece a índole dele e tudo mais. É ungido. Ele falar pra você, falar, ô, você conhece o Rafa? Ah, eu acredito. Sabe do Rafa? Cara, o Rafa é mó legal, velho. Kevinho falou. Ele é mó legal. É muito gente boa. E ele é super honesto, cara. Pode confiar nele. Aí você acredita. Pô, lógico, cara. Porque veio de um terceiro que tá meio que na mesma posição que você e que você conhece. Cara, tá ali lado a lado com o barbudinho, sabe? Tipo... Esse é o efeito que o review causa. Né? Obviamente, as pessoas não se conhecem, né? A não ser que seja uma recomendação, mas quando você vê vários usuários te recomendando, automaticamente você associa aquilo a essa marca então realmente é boa, a galera tá falando bem. O contrário também é verdadeiro. Você vê muita reclamação, fala, putz, vou nem comprar, cara. Porque, né, vai dar merda. Se deu merda ali, não vai dar merda aqui. Mas se o frete for barato, ainda é risco. Aí você se lasca. Por isso que você tomou uma fraude. Eu sei. Mas não vamos falar nesse episódio sobre isso. Fala. Um outro ponto, Khaled, que eu percebo também, cara, isso é motivo muitas vezes, que foi um dos motivos, por exemplo, daquela minha cliente de calçado de dar uma pausa, né, que foi não estar pronta para as redes sociais. Então, não conseguia fazer conteúdos efetivos. Ah, no critério de conteúdo. Ou seja, ela não conseguia, por exemplo, estamos falando de calçado aqui, moda e tal, é muito importante você ter provador, né? Então, sempre, assim, exagerar no provador. Ela não conseguia produzir. Entendeu? Então, na sua volta, você tem que se preparar para isso. E o provador que você tá falando, assim, cara, é mostrar o produto aplicado em alguns modelos, né? Porque a gente... Modelo desfilando, porque mostrando... a gente fala de provador, fala, pô, provador virtual, provador... Não. E a gente tá falando de imagem, né? Conteúdo de vídeo, Conteúdo de vídeo, aplicado, né? Exatamente. Mostrando, pegando alguém ali, realmente apresentando o seu produto, utilizando, mostrando looks. Por exemplo, você vende bota, mas você pode compor um look, né? Pra mostrar como que a bota fica com o look. A Y faz muito isso, eu Nossa, adoro. é sensacional. Adoro. Ela é sensacional. A apresentação, esse dia teve uma apresentação de uma jaquetinha lá, eu achei incrível. Ela acertou a mão na menina. Os 3 modelos, ela foi lá e colocou com 3 situações diferentes. Esse é um ponto super importante, Khaled, que você levantou. Porque assim, legal. Vou fazer provador, já sei como é que faz, show de bola. Mas tem uma outra variável, que é como você faz o provador e quem apresenta o provador. Entende? Então, não vai adiantar você toda semana fazer provador, mas com uma modelo, uma influencer ali, uma modelo que não se conecta com o seu público. Total. Tem que se conectar e saber se conectar com o seu público. Linguagem corporal, a maneira como fala, a maneira como apresenta o produto. Entendeu? A Y, cara, aquela menina, a Rafa, que faz, é sensacional. Ela é a cara da Y. É a cara da Y, ela foi... cara da Y. E assim, ela foi moldando, né? É isso aí. Então, porque às vezes a gente quer o perfeito, né? Mas o que foi? Eles foram entendendo a audiência e ela foi moldando ali, né? Foi moldando. Hoje, realmente, testando você pensa em provador, você pensa nela e, cara, super casa, né? Mas é importante dizer isso também, porque fala, cara, quem que eu vou colocar agora? Quem é essa pessoa? Né? Aí você já começa a pensar num grande influencer. E às vezes é o micro-influencer que tá ali que se comunica totalmente, com o seu público. Totalmente. Mas perceber também que aquele micro-influencer tem que ter um planejamento para ele também. Tem que ter um plano. Vai crescendo ele dentro vai trazendo e conectando ele com o público, né? Total. Ouvindo muito o que o público tá falando do outro lado também, que eu acho que é um dos casos que a Y faz com maestria. Não, né? faz com maestria. E assim, cara, ela usa muito a loja física para isso. Os provadores são na loja física, então já transmite essa autoridade, né? Então, assim, isso é muito importante, cara. A maneira
como você vai fazer esse provador importa. Não tô dizendo aqui, e eu lembro quando eu fui lá no Clube da Gata, do evento da Joyce, eu conversei com algumas lojistas que falavam, Rafa, avalia pra mim esse vídeo, o que eu tenho que fazer e tal. E aí, quando você ia ver o vídeo, putz, cara, não era um vídeo legal, entendeu? Só que a pessoa ainda não tinha a consciência de que o vídeo não era legal. Então, por exemplo, teve vídeo que eu vi de uma das lojistas que ela mesmo fazia o provador, até aí tranquilo. Mas, cara, como você ia ver, tipo, a roupa tava meio tortinha nela, sabe? Tipo, A velocidade do vídeo não tá tão a agradável. velocidade não tava legal, ela tava numa parede branca, esquisita, meio, sabe? Meio manchada. É vintage. Uma árvore de Natal, cara, do lado, pequenininha, aquelas fininhas assim, sabe? Tomada, passando no chão, assim, cara. Tem que ter esse bom senso. O que é muito importante entender, Khaled, não tô falando aqui pra fazer uma mega produção, tá? Não é isso. Hoje até com um iPhonezinho aí, Não, celular bom, um você iPhone faz. resolve, cara. Agora, a questão aqui do espaço. Pô, você não precisa estar no estúdio. Você não tem uma loja física, você não precisa, mas você tem que ter o bom senso de gravar o vídeo num ambiente que faça sentido. No movimento de câmera que faça No sentido. movimento de câmera que faça sentido e num ambiente, principalmente, que combine com o produto que você tá vendendo, entendeu? Vamos supor que eu vou fazer um provador de, sei lá, roupa masculina, terno. Cara, vai fazer sentido o cara tá mostrando o terno deitado fazendo um piquenique no parque? Não vai, né? Agora, vai fazer muito sentido o cara tá andando, tal, numa empresa, né? Ou no canto de um lugar que parece um escritório, entendeu? Então, o ambiente importa. Ambientar. O ambiente importa. Se não, cara, você foge totalmente da estratégia, né? Que o seu produto quer transmitir. Cara, tem conteúdo bom hoje aqui. Tem coisa. O que você traz mais pra Cara, gente? assim, eu acho que tem que avaliar também como foram os resultados das campanhas nos últimos meses, né? Então, analisar, isso meio que eu já comentei, né? Mas analisar no decorrer do tempo ali, né? Como que tava o ROAS das campanhas, quais canais realmente caíram, e a retomada tem que ser de maneira estratégica. Então, volte a depender do valor que você tem, né, para poder investir, volte no canal que você mais tinha resultado. Entendeu? Se você não tem não faço ideia. Cara, volta no canal que você mais tinha resultado. Começa por ele. Você mapeou que tem que abrir os canais. Aí você fica desesperado pra apostar em todos, né? Vou colocar em todo mundo. Não, cara. Começa, concentra. Porque assim, qual que é o grande problema, né? É você pulverizar muito dinheiro. Se você não tem tanto dinheiro, você não pode pegar esse dinheiro e ficar distribuindo em muitos canais. Porque senão, beleza, você vai estar em vários canais, mas você vai estar colocando um pouquinho em cada um. E aí você não vai ter alcance suficiente para poder trazer pessoas qualificadas a efetuar a venda. Então você só vai jogar seu dinheiro no ralo, literalmente. Então vale muito mais a pena, se você, a depender do volume de dinheiro que você tem, você concentrar essa verba num canal que tenha mais relevância, porque aí você consegue atrair mais pessoas do que pulverizar isso. Total. Entendeu? Então isso é super importante de analisar, tá? Na retomada aí. Total. Eu acho que outro ponto, cara, é realmente ver se a plataforma que você tá vai ser a mesma e se tá bom mesmo o seu layout. E é interessante nessa percepção você entender o teu negócio, porque o que eu vejo muito, né? A galera, quando escolhe plataforma, ela tá pensando no hoje, né? E é igual investimento, né? Como é que fica isso a curto, médio e longo prazo, né? Porque você não cria um e-commerce para morrer com 6 meses. Exato. Cara, aconteceu de morrer, legal, vamos entender com todos esses fatores que deu certo, eu vou retomar. Eu vou pensar a médio, né, e a longo prazo. Então, essa plataforma atende, né? Eu consigo, entendendo ali a jornada, quando a gente falou de UX, entender a jornada desse usuário, se eu consigo customizar algo para deixar essa compra mais intuitiva, são fatores de decisão na tomada dessa nova jornada, né? Exatamente. Essa retomada do e-commerce, né? Exatamente. Assim, na retomada é importante, cara, se você tem essa dúvida, contrata algum consultor, cara, que vai pelo menos te dar essa visão. Entendeu? Rafa, e sabe o que eu vejo muito? Eu acho que é interessante a gente olhar para o mercado, né? Mas o que eu via muito, né? Nessa retomada, os empresários se prender muito na grama do vizinho.
né? Cara. Então, um exemplo, né? Ah, cara, eu não tava vendendo, eu descobri que o meu problema, minha loja tinha um problema de usabilidade. Aí ele vai lá, ele tá no segmento de ferramentas, de construção, ele vai lá e olha pra um Leroy. Não dá, né, velho? Não, mas eu tenho isso aqui como, como case. Cara, quanto que a Leroy investe? Qual é a plataforma deles? às Qual vezes é o portfolio deles? é dele, é própria, ele tá sendo A desenvolvido dentro de logística casa. dos caras, entendeu? Não dá, Eu acho que essa percepção Tem que você tomar esse cuidado. tem que tomar esse cuidado na hora de tentar entender nessa retomada, principalmente, né? Que você já não tem tanta chance para acertar, né? Então tem que ser muito assertivo. Muito assertivo. De outro lado, assim, não estamos dizendo aqui que você não pode se basear nos grandes, que estão, não é isso. Você só tem que tomar cuidado de não se iludir, falando assim, nossa, mas eu preciso ter uma estrutura igual a da Leroy, uma loja igual a da... Cara, não. Às vezes nem é a pegada, né, pra você. Mas é legal você se basear nos grandes e comparar com o seu, que de repente, aos seus olhos tá bom, mas não tá. Então, por exemplo, se você pega uma Leroy da vida, se você pega uma Casa São Pedro, coloca o site deles, você vende material de construção no seu bairro. Compara o seu layout com o deles, entendeu? Vê como que tá a estrutura do seu, como que tá o conteúdo do seu, a qualidade das fotos, né, a distribuição dos textos. Você frisou num ponto legal, qualidade da foto, distribuição porque às vezes eu vou falar de usabilidade, cara, aí que acaba me complicando, porque às vezes, beleza, eu consigo a mesma usabilidade, consigo fazer igual, consigo, mas que plataforma tem aderência pra isso? Pô, uma VTEX, cara, eu vou deixar ali 10 mil reais por mês com uma plataforma, cara, o meu produto tem... Exatamente. Eu preciso disso, cara. Eu tenho como ganhar e ter lucro vendendo o meu produto para pagar uma plataforma, eu preciso disso no início. É nesse ponto, mas você frisou num ponto legal. Cara, eu vou olhar foto, eu vou olhar descritivo, eu vou olhar como é que ele coloca as avaliações do produto, né? E na percepção e na busca dessa plataforma, eu posso levar isso em conta. Pra moda, por exemplo, vai. Cara, eu tenho um filtro de cor ali, eu poder escolher o tamanho e a quantidade já ali na... Pô, tem uma plataforma que consiga ter isso já sem precisar customizar. É melhor. Pô, legal. É melhor, faz mais sentido. Não reinventar a roda, né? E assim, não ter a pressa, né? Igual eu falo que é igual a emagrecer, cara. Eu posso perder 10 quilos no mês? Posso. Mas é saudável isso? Eu consigo manter lá no final da minha jornada esses 10 quilos ali? Quanto que eu vou engordar no mês seguinte, quando eu parar o regime, parar o medicamento e eu voltar para a vida real? Exatamente. É igual o e-commerce, né? Então, cara, vamos fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo, vou entender que plataforma me leva nessa jornada, vou entender ali um pouco dos investimentos, né, que eu preciso fazer para manter isso aí, porque assim, às vezes o cara morreu lá na frente porque ele fez um planejamento para 6 meses, mas quem disse que em 6 meses ele teria algum tipo de lucro? Talvez o lucro viesse no primeiro ano, no segundo ano. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Tá preparado. E analisando, né, os pontos-chave ali. Total, cara, total. E assim, né, quando a gente pega para olhar essa retomada, é muito importante analisar a maneira como que você está exibindo e vendendo os seus produtos, né? Eu vou dar um outro exemplo também de um cliente que aconteceu isso, né? Ele parou e voltou agora. Cara, quando eu fui olhar o e-commerce dele e você vai ver os produtos, qual que era, por exemplo, a nomenclatura dos produtos? Saia /83-24. Cara, o mesmo código que ela tinha no ERP dela, ela subiu o nome do produto. Sabe? Tipo, o usuário vai bater o olho naquilo lá, não vai entender nada. Que negócio é esse? Então, assim, não dá pra querer só fazer o mais fácil. Eu ia pensar que a saia é de R$86 para pessoas de 24 anos. Você entendeu? Exatamente. Vai pensar tudo errado. Agora, cara, dá um nome, monta uma coleção, né? Tudo bem que esse exemplo, cara, dificilmente eu vejo assim. Esse foi um exemplo, mas esse é um exemplo de cliente que começou comigo lá atrás. Cara, rampou, bateu 100 pau, velho. Vendia 20 e bateu 100 em 6 meses. Menos até. E aí saiu de mim, depois de um tempinho, né? Porque deu uma estagnada, tinha que fazer mais coisas. Saiu. Quando voltou agora, tem 6 meses pra trás, cara, tava fazendo 5 mil reais. Tá vendendo menos do que quando começou comigo. Cara, e não é o fator Rafs, né? É o fator do cara... Não é o fator Rafs, não é isso. Deixou de olhar as coisas certas negócio e evoluir. Ele terceirizou. E evoluir. Tanto é que esse é o tipo de cliente que
Tinha saia com código do RP. Cara, assim, estamos falando de moda. Quantos players de moda a gente tem hoje? Entendeu? Vai lá olhar aí pra você ver como é que ela vende o produto dela. Saia Rafaela Melodia. Entendeu? Aí você vai, um produto parecido. Saia 8220-82. Esquece, cara. Eu falo, Não vai vender. Eu falo que tem empresário que terceiriza, né? Ele não assume ali a responsabilidade do e-commerce, não assume porque ele tem... No final do frigir dos ovos, né? Ele fala, se quebrar, a culpa não foi minha, então ele acaba terceirizando, né? Ah, não foi eu. É igual na agência, cara, não saiu um copy. Pô, não saiu um copy, a culpa é do cara que fez o copy? Não. A agência é minha, cara. Se não saiu o copy, a culpa é minha. Exato. Eu não vou terceirizar o desastre do meu negócio. Então eu tenho que estar lá para certificar. Mesmo que eu não saiba de copy, mas eu tenho que certificar que se o copy saiu, pelo menos. Exato. Né? Porque Tem que validar. É fácil terceirizar, né? Então, cara, eu vou montar uma loja, eu preciso olhar, eu preciso montar o layout, eu preciso cadastrar um produto, eu faço uma pesquisa, eu vejo como é que o meu concorrente cadastra lá. Exato. Né? Exato. Eu já tô no marketplace lá, eu vejo como é que o Mercado Livre coloca e expõe os produtos lá. Vê a maneira como traz, exatamente. Agora, se eu tomar a decisão de tomar as rédeas do meu negócio e terceirizar isso, que é o que muita gente faz, teu e-commerce nem vai nascer e talvez ele não volte a viver. Exatamente, isso daí dá um corte legal. Corta essa, corta pra mim. Não, e assim, acho que pra gente fechar, né, cara, algo que a gente acabou não falando lá no começo, mas que é super importante, e é o ponto de atenção também na retomada, que é lá atrás, tá? Antes de morrer, quando ele tá morrendo. Você não pode simplesmente olhar pra performance, apenas olhar pra performance. Você tem que também trabalhar posicionamento de branding. Você tem que também trabalhar crescimento da sua marca. Porque senão, você vai ter que sempre ser só competitivo em preço. Entendeu? Isso não é sustentável, cara. Então você tem que trabalhar a sua marca. Então, na retomada, na hora que você colocar ali as coisinhas ali pra dar choque no coração da sua loja, pra reviver ela de novo, pensa que não dá pra você só falar de vender e de oferta. Você tem que trabalhar também o posicionamento da sua marca, pra você crescer de maneira sustentável. Entende? Isso tem que ser desde o começo. Obviamente, no começo, grana mais curta, você tem que focar mais no fundo do funil, beleza, não tem problema. Mas entenda que nos meses, em curto tempo, você vai, de alguma maneira, ter que colocar dinheiro em campanhas onde a métrica principal não é ROAS, não é retorno. A métrica principal é as pessoas conhecerem a sua marca. Conhecer o seu produto, sua marca. Exatamente. Te conhecer antes de comprar. Exatamente. Lembra do outro episódio que a gente falou? Cara, pra eu te oferecer alguma coisa, ou pra você se conectar comigo, você tem que me conhecer primeiro. Fato. Entendeu? Concordo Porque senão plenamente. você não se conecta. Legal? Queria terminar com uma frase que você escreveu aqui, que eu achei maravilhosa essa frase. Né? Manda. Parecia que foi feito por um Buda. Né? Ninguém Dalai Lama. Ninguém conhece você como esse Neandertal que você é. Né? Aquele short super... O cara tá vindo com shorts agora, tá parecendo a Carla Pérez. Depois eu vou filmar no backstage pra vocês darem uma olhada. Todo e-commerce pode ser ressuscitado, mas você precisa tratar a causa, não o sintoma. É isso mesmo. É isso Todo mesmo. e-commerce pode ser ressuscitado, mas você precisa tratar a causa, não os sintomas. Ou seja, não adianta, né, você olhar só pro macro. Você tem que olhar pro micro e pro macro, né? E também não adianta só você olhar pro micro. Você tem que entender as reais causas, né, do queijinho suíço que a gente falou ali. Você tem que olhar cada uma das fatias do queijo para saber o que tá levando ao alinhamento do fechamento do seu e-commerce. É isso aí. É isso, cara. Terminando até com frase bonita hoje. Se você conseguir entender isso, tenho certeza que vai dar certo. Eu acho que não chega nem a quebrar. E, cara, ó, importante, consistência. Acho que não chega nem a quebrar. Se ele pegar tudo isso, ele nem quebra. É. Ou ele já nasce certinho. Já nasce certinho, é Esse verdade. episódio ali tem que estar poderoso. É isso aí. Bora. Gostou, fofinho? Eu gosto sempre. Muito bom. É isso, pessoal. Assim, mandem esse episódio para aquele seu amigo que tá com o e-commerce parado, que já quebrou uma vez, ou que você tá vendo que não tá numa situação legal, ou você mesmo que tá passando por um momento como esse. Mande pro seu amigo, reassista novamente esse episódio se você quiser. Dá like nesse episódio, compartilha, coloque comentários aí e espero que vocês tenham gostado. É isso. Valeu! Bora.